Vamos iniciar a nossa reunião de oração. E para estar iniciando, Maria, fique tranquila, mulher. Vou pedir para você estar fazendo essa primeira oração. Por gentileza, Maria. Mãe. Primeiro que tudo, boa noite para todos que estão presentes nessa reunião de oração. Pois quero pedir e ao mesmo tempo agradecer a Deus, ao Senhor Jesus, que nos abençoe sempre e nos fortaleça a cada dia e dê sempre uma sabedoria e um conhecimento para nós sempre ter junto, reunida essa oração. E abençoar todos que estão precisando de orações, todos doentes que estão hospitalizados e todas as famílias, dando saúde, forças, coragem, disposição e sempre realizando a cada dia. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um de nós. Com muita saúde e gratidão, agradeço. Amém. 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 A mulher com vergonha de orar. Olha. Muito bem, mulher. Deus abençoe. Amém, a nós todos. Deus abençoe. Na próxima, quero ver o esposo do lado aí também participando, hein? Aí eu não sei, viu? A gente vai orar para Deus tocar aí no coração dele também. Tá bom, Deus abençoe, Maria. Amém. Agora vou convidar a nossa irmã Lourdes para estar fazendo mais uma oração também, colocando no altar de Deus os pedidos que têm chegado até nós. Tá contigo, minha irmã. Oremos então. Senhor Deus e Pai, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, queremos pedir ao Senhor que permita entrar diante da tua presença, Senhor. Quero agradecer ao Senhor pelo dia que o Senhor me deu, por ter nos ajudado, Senhor, a vencer esse dia, pelo teu Santo Espírito, ter nos guardado, a mim, aos meus irmãos aqui presentes, todos aqui presentes. Quero pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor possa estar visitando a vida da Eliane Rocha, que está pedindo oração pela filha Fernanda. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe, porque o Senhor sabe o endereço da Eliane, o Senhor sabe quem é a Fernanda, sabe quem é a família dela, Deus. E eu ponho a vida delas, dessa família, diante da tua presença, pedindo que o Senhor vá de encontro, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo porta onde ela não existe, que o Senhor possa estar preparando, Senhor, emprego, Senhor, para quem está desempregado, que o Senhor possa estar dando saúde para quem precisa, Senhor. Que o Senhor possa estar no controle de tudo. Mas que o Senhor abençoe a vida de todos os irmãos, que o Senhor visite os pedidos de orações, que eu perdi eles de novo, mas o Senhor sabe quem são. Que o Senhor esteja no controle da vida de todo mundo, em nome de Jesus. Ó Senhor, misericórdia, Deus. A internet não está muito boa hoje. E que o casal Fofura, que o Senhor visite a família, a irmã Josefa, o irmão Isaías, a Lohana, ambos enfermidades. Que o Senhor visite a saúde de cada um dos meus irmãos, dos que estão presentes, dos que estão em casa, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, meu irmão. Amém. Agora eu vou convidar a nossa irmã Jaqueline para estar trazendo aí a palavra aos nossos corações. Tá contigo, meu irmão. Obrigada. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém, a paz do Senhor. Vamos meditar aqui em um texto. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, lá no capítulo 16. Vamos ler só alguns versículos, do verso 13 até o verso 16. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe,
perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém até aqui. Eu quero falar um pouquinho hoje de Jesus para os irmãos. Eu sei que a grande maioria aqui já são cristãos, crê em Jesus, mas Jesus, ele é a base de tudo. Então, acho que quanto mais ouvirmos sobre a pessoa de Cristo, mais nos fortaleceremos. E para aqueles que ainda não conhecem quem de fato é Jesus, a intenção é que ele torne-se, então, conhecido. Aqui Jesus ele faz uma pergunta aos discípulos, primeiro querendo saber o que o povo andava falando acerca dele. Quem o povo diz que eu sou? E algumas pessoas, de acordo com a resposta dos discípulos, nós vemos que as opiniões estavam divididas. Alguns acreditavam que ele era o profeta Jeremias, ou Elias, que era profeta também, ou João Batista, ou algum outro profeta. Então, as opiniões estavam divididas. Cada pessoa achava que Jesus era um alguém. E aí Jesus, então, se direciona àqueles mais íntimos, aos discípulos, questionando a eles, perguntando a eles quem eles achavam que Jesus era. E aí eu quero começar aqui trazendo justamente acerca disso, das opiniões. Nós vivemos em um mundo onde Jesus ele é conhecido no mundo inteiro. Eu acho que poucas pessoas que não ouviu ainda, possa ser que não tenham ouvido falar de Jesus, mas a grande maioria no mundo inteiro, Jesus ele é conhecido. As pessoas conhecem a Jesus. Alguns não da maneira correta, mas já ouviu falar em Jesus. E as opiniões, elas são divididas. Alguns acreditam que Jesus ele foi um bom mestre. Outras acreditam que Jesus foi um cara legal. Uma vez uma colega de trabalho disse isso para mim, que Jesus era um cara legal. Outras pessoas acreditam que ele foi um profeta, um grande profeta. Outras pessoas acreditam que Jesus foi um bom psicólogo. E por aí vai. As pessoas, cada uma tem uma opinião acerca de Jesus. Só que hoje nós vivemos em um mundo onde todos, a grande maioria, querem um Jesus, fazem de Jesus a sua própria imagem e semelhança. Elas querem um Jesus que corresponda às suas expectativas, às suas opiniões, os seus achismos. Ninguém busca, de fato, imitá-lo. Ninguém não. A grande maioria. A popularidade. Mas exige-se que Jesus imite a todos. Eu já ouvi até dizerem que algumas pessoas dizerem que achava que Jesus não foi um homem, foi uma mulher. Alguns dizem que Jesus, não sei se os irmãos já chegou a ver, mas certa vez percorria na internet alguns colocando a Jesus como se ele fosse uma drag queen, como se Jesus fosse homem e mulher e por aí vai. Como eu disse, as pessoas querem que Jesus se adequem àquilo que elas preferem acreditar. Só que existe uma resposta correta para essa pergunta que Jesus fez. Jesus, ele perguntou: quem o povo diz que eu sou e quem vocês dizem que eu sou? E a resposta, ela é tão importante que a resposta ela vai definir o curso
da vida de uma pessoa, tanto o curso da vida física, aqui nesta terra, quanto ao curso da vida eterna, quanto ao curso da alma dessa pessoa. Então, a resposta que você dá para essa pergunta, quem Jesus é, vai definir o curso da sua vida daqui até a eternidade. E a resposta também a essa pergunta vai separar o cristianismo das demais religiões. Vivemos em um mundo onde existe também muitas religiões, muitas crenças. Cada religião vai pregar, talvez, um pensamento diferente, né? E cada um vai acreditar de alguma maneira. A maioria das religiões tenta se conectar a um ser divino, tenta, de alguma maneira, fazer com que o ser humano se conectem. A grande maioria acredita que existe um ser divino, né? As religiões vai pregar aí que talvez existe um melhor caminho a se traçar, um dos caminhos, né? As religiões pregam. Então, existe vários tipos de crença. Só que o cristianismo é a única religião que responde essa pergunta que Jesus fez de uma maneira diferente. E nós veremos. Eu quero trazer aqui um exemplo de C.S. Lewis, que foi um pregador, um pastor, um teólogo, um filósofo. Ele apresentou um argumento muito interessante, que Lewis ele chamou de trilema, que é uma resposta, que são uma escolha entre 3 opções. Ele chamou de trilema. São 3 opções, nós temos que escolher uma. Lewis, ele disse o seguinte: Jesus é um mentiroso, ou Jesus é um lunático, ou Jesus é Senhor, ou Jesus é aquilo que ele diz ser. Há 3 opções. E as opções que Lewis ele traz para que a gente raciocine é lógica. É lógica. Alguém está certo e alguém está errado. Alguém tem que estar certo e alguém tem que estar errado. Não é relativo. Não tem como se dividir entre as opções. Ou você acredita em uma, ou você acredita em outra. E se você acredita em uma, logo as 2 outras estão erradas. E assim vai. Alguém tem que estar certo e alguém tem que estar errado. E, como eu disse, a resposta a essa pergunta, acerca de quem Jesus verdadeiramente é, faz com que o cristianismo torne-se, então, um escândalo. Por quê? Porque o cristianismo é a religião que prega que Jesus é o único Salvador, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E isso que os crentes, que os cristãos professam, não veio de nós. Não somos nós que acordamos e decidimos pensar assim. Não, na verdade, o próprio Jesus disse isso. Jesus, ele disse que ele era o caminho. Logo, quando Jesus diz que ele era o caminho, ele não abre espaço para outros caminhos. Ele logo, então, diz que ele era o de único caminho. O único caminho que leva a Deus. Jesus, ele disse que ele era a verdade e não uma das verdades. Ele era a verdade, o que sai da boca dele que é a verdade, as suas palavras, os seus ensinos é a verdade. E ele disse que ele era a vida, logo fora dele não existe vida. Então, aqui nós vemos que Jesus, ele é uma pessoa singular, único, exclusivo. E é esse o motivo da pessoa de Jesus
ter trazido tanto escândalo e ódio quando ele veio e até os dias de hoje, ódio no mundo. E é exatamente o discurso de Jesus, é exatamente o discurso de Jesus dizendo quem ele era que o levou a ser crucificado. Jesus trazendo essa singularidade, falando que ele era o único, exclusivo. Por conta do seu discurso, ele foi crucificado. E se Jesus viesse nos dias de hoje, novamente, ele seria crucificado. Porque a grande maioria das pessoas hoje rejeitam esse discurso, ainda hoje. Rejeitam a palavra de Jesus, ainda hoje. E se Jesus está certo acerca do que ele diz ser, logo Jesus é a pessoa mais importante do universo. Um teólogo escreveu o seguinte, eu vou ler o que esse teólogo escreveu. Ele disse, Jesus foi a única pessoa esperada em toda a história do mundo. E isso está documentado. Ninguém, por exemplo, estava procurando por uma pessoa como Napoleão para aparecer na hora e no local que apareceu. Nenhuma outra pessoa teve o seu curso predito ou o seu trabalho, a sua obra estabelecida há século antes de nascer. Mas a vinda do Messias havia sido prevista há séculos. E, de fato, a primeira promessa dada a Adão e Eva, que foram os primeiros seres humanos, homem e mulher, criados por Deus, a promessa a Adão e Eva, logo após a queda, logo após eles terem pecado, foi Jesus. E com o passar do tempo, vários detalhes sobre a sua pessoa, sobre a sua obra, foram reveladas pelos profetas. E na época que Jesus nasceu, havia uma expectativa real em todo o mundo judaico, que o Messias em breve apareceria. Mesma maneira do seu nascimento e cidade em que isso ocorreria, foi claramente indicados. Então, veja, a pessoa de Jesus, a obra de Jesus foi documentada. Antes de Jesus, ele nascer, já havia sido predito. Agora, vamos olhar para outros líderes, outros percursores de outras religiões, outros fundadores ou profetas de outras religiões. Analisemos alguns. Não existem documentos na história. Não existem profecias indicando o que ele seria, de onde viria, o que faria. E tudo isso que não é encontrado em outros líderes de outras religiões, nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Todas as escrituras dão testemunho de Jesus. Desde as primeiras páginas em Gênesis, desde os primeiros capítulos, no capítulo 3, até a última página das escrituras da Bíblia, até Apocalipse, dão testemunhos de Jesus. Quando ainda não havia terra, quando ainda não havia o mar, o sol, as estrelas, aonde Jesus estava? João, capítulo 1, vai dizer que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Antes de tudo ser criado, ele já existia.
existia e por intermédio dele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas por intermédio dele foram criadas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E quando Adão e Eva pecaram, Cristo estava lá, como uma promessa de ser a semente da mulher que viria para esmagar a cabeça da serpente. Então, já ali, Jesus Cristo, ele foi oferecido como a única alternativa verdadeira de salvação. Os patriarcas apontavam para ele. José, Moisés apontavam para ele. Os profetas falavam dele. Os sacrifícios que eram feitos lá no Antigo Testamento apontavam para ele. As profecias falavam dele. Tudo é sobre ele. Quando nós vamos, então, para o Novo Testamento, então Jesus, ele encarna, tem o seu ministério terreno, e quando nós olhamos para os evangelhos, que é Mateus, Marcos, João, Lucas, 4 evangelhos, narra a vida de Jesus, o ministério de Jesus, o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, a sua ressurreição e a sua ascensão. Os evangelhos falam sobre ele. E aí nós vamos para os Atos dos Apóstolos, que enfatiza que Jesus de Nazaré era o Messias de Israel há muito tempo esperado. E quando nós vamos para as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, João, Tiago, Pedro, falam e apontam para Jesus, concentra-se em Jesus. Apocalipse traz revelações de Jesus, fala da sua exaltação. Todas as escrituras dão testemunho de Jesus. Cristo é toda a história. E se tirarmos, irmãos, se nós tirarmos Jesus, não sobra nada. Cristo é tudo em todos, como está escrito em Colossenses, no capítulo 3, no verso 11. E eu volto a perguntar a vocês, quem vocês dizem que Jesus é? Essa é a pergunta que Jesus fez. Quem diz o povo ser o filho do homem? Os fariseus, os líderes religiosos da época, que a grande maioria rejeitaram a Jesus, dizia que Jesus era liberal demais, porque ele comia com os pecadores. Pilatos, aquele que entregou Jesus, que sentenciou para que ele fosse crucificado, disse que ele era justo e que nele não via nenhum crime. Pilatos o sentenciou à cruz, mas antes disso disse que não havia encontrado nele nenhuma falta, que ele era justo, não havia crime nele. O centurião, que estava ali quando Jesus estava sendo crucificado e junto com ele a guarda, disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Os demônios falam de Jesus nas Escrituras. Os demônios disseram: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Os demônios reconheciam quem ele era, confirmaram quem ele era. João Batista, aquele que algumas pessoas estavam comparando Jesus, aquele que veio preparar o caminho, disse: Jesus, ele é mais poderoso do que eu, alguém muito superior, cujas sandálias eu não sou digno de desatar. Pedro,
Nós vemos a resposta de Pedro aqui nesse versículo 16 que nós lemos em Mateus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde a Pedro no verso 17, dizendo: então Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus confirmou a resposta de Pedro, dizendo que aquilo não vinha da carne, mas que o próprio Deus havia revelado a ele. Jesus confirmou que a resposta de Pedro estava correta. João, o apóstolo, disse que ele é o Verbo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Paulo disse que ele é a imagem do Deus invisível, que ele é o primogênito de toda a criação. E Deus Pai? Deus Pai disse que ele é o Filho amado em quem ele tem prazer. E o que o próprio Jesus diz acerca dele? Porque, como eu disse aqui no começo, as pessoas têm muitas opiniões acerca de Jesus. Elas criam um Jesus conforme aquilo que elas querem, conforme aquilo que elas preferem que sejam a verdade. Mas Jesus, ele diz quem ele é. Jesus, ele diz quem ele é. Jesus, ele diz que ele é o pão da vida. Jesus diz que ele é o bom pastor, que ele é a porta das ovelhas, que ele é a luz do mundo, que ele é o pão da vida. Jesus diz que ele é a ressurreição e a vida. Jesus diz que ele é a videira verdadeira. Ele diz que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. E não só tudo isso, Jesus, ele afirmou o mais importante. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o nome que o próprio Deus havia revelado a Moisés no Monte Sinai. Deus disse: eu sou. E Jesus, ele veio e disse: eu sou. Eu sou, ele afirmou ser Deus. Logo, então, nós voltamos ao trilema de Lewis. Ou Jesus, ele é realmente quem ele diz ser, Senhor, o próprio Deus, ou Jesus, ele é um mentiroso. Ou se Jesus não é um mentiroso, então ele é lunático, ele é doido. Ele afirma ser Deus. Não há outra opção. E eu pergunto a você, com qual dessas três opções você fica? Eu acredito no que Jesus disse. Eu acredito em que ele é Deus. Mas e você? Quem diz ser Jesus? Só que eu quero fazer uma aplicação importante aqui. Eu quero que nós fazemos uma pergunta sincera a nós mesmos, a nós, cristãos que já professamos que acreditamos em Jesus, que acreditamos que ele é Deus, que ele é Senhor. Mas se a gente fizer até mesmo uma pesquisa, sabe? Perguntando às pessoas, você acredita que Jesus ele é o Filho de Deus, que ele é Deus? A maioria das respostas vai ser até positiva. As pessoas vão dizer, eu acredito que ele é o Filho de Deus. Só que quando a gente olha para a vida de algumas pessoas que professam isso, a pergunta que nós temos que fazer é: como ela acredita realmente de fato nisso? Porque a vida dela não evidencia isso. Não evidencia que ela crê que Jesus ele é o Senhor, que ele é Deus. Porque muitos, a religião é só externa. A grande maioria até vai à igreja de vez em quando, ou até frequenta uma igreja sempre, um culto, uma missa. Mas quando olha-se para o interior dessa pessoa ou para a vida dessa pessoa, não se encontra um temor verdadeiro por Jesus.
por Cristo. As suas vidas, elas não são transformadas. As suas vidas, elas não foram impactadas por essa profissão de falar que crê em Jesus, de dizer que ele é Deus, que ele é Senhor. A fé é uma fé da boca para fora. Porque Cristo não é o centro das suas vidas. Cristo não está em seus pensamentos, em seus planos, em suas atividades, em suas ações, em seus projetos, em seus sonhos, no seu dia a dia. Não há transformação, não há conformidade em suas vidas com aquilo que elas dizem professar. E veja, é muito possível professar uma fé em Jesus que não seja a fé verdadeira. Lá em Tiago, se eu não me engano, é no capítulo 2, vai falar: você crê que existe um único Deus? Você faz muito bem. A Bíblia diz assim: fazes muito bem. Porque os demônios creem e mais, eles tremem. Eles tremem. Então, o fato apenas de dizer que crê em Jesus, apenas, faz com que a grande maioria fique apenas no mesmo barco que os demônios. Porque a sua vida não demonstra que a fé em Jesus é verdadeira. Porque a fé verdadeira, ela é acompanhada de um novo nascimento, de uma vida transformada. A fé em Jesus, que é aquela fé salvífica, que salva, ela é acompanhada de uma vida transformada. Os ateus, aqueles que dizem que não creem em Deus, eles estão em uma posição melhor do que muitas pessoas que dizem crer. Sabe por quê? Porque os ateus, eles dizem que não creem em Deus e eles, de fato, vivem uma vida que corresponda à sua profissão de fé, não crer. Então, eles vivem as suas vidas dessa maneira. As suas vidas mostram que aquilo que eles professam está correto. Já a grande maioria dos que dizem professar a popularidade aí fora, que dizem crer em Jesus, professam com a boca, mas não vivem. Não vivem. Então se encontra numa posição muito pior. Porque é muito pior você dizer que, você reconhecer que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus, e não se colocar debaixo desse senhorio. É muito pior. É muito pior não viver em conformidade com aquilo que diz crer. Não procuram conhecer. Aqueles que dizem crer e não vivem uma vida, não procuram conhecer qual é a vontade desse Senhor que eles dizem professar. Não procuram conhecer qual é os mandamentos, qual é a vontade, como ele quer que vivamos. O que ele requer de nós? Ele entregou a sua vida sendo Deus, ele é Senhor. Ele é uma pessoa, ele diz quem ele é. Não temos que moldar um Jesus conforme o nosso gosto pessoal. Não. Ele diz quem ele é. E a grande maioria não se coloca debaixo desse senhorio, mesmo dizendo professar uma fé em Jesus. Então, a palavra aqui hoje, para vocês que estão comigo, que me escuta, é: quem vocês dizem que é? Respondam de maneira sincera. Aí, vocês mesmos. Para aqueles que já creem em Jesus, já que tudo isso que você já falou, eu já creio e eu vivo, sim, uma vida que corresponde a isso. Glória a Deus. Para os que creem, para os que vivem uma vida que realmente confirme que a fé em Deus é verdadeira, glorifique ainda mais esse Deus. Faça com que esse Jesus que você conheceu, esse Jesus que se mostrou a você, que te encontrou, seja conhecido. E para aqueles que ainda
não se decidiram. Até acha Jesus um cara legal, um mestre, um profeta, isso não basta. Você precisa tomar uma decisão na sua vida, porque como eu disse lá no começo, a resposta a essa pergunta ela é muito importante. E ela vai definir o curso da vida da pessoa, da sua vida. Ela define o curso da sua vida. Então avalie, o que você acha? Quem você diz que Jesus é? Você criou uma opinião popular sobre Jesus ou a sua própria opinião? Não há várias opções. Ou você crê em Jesus como Senhor, Salvador, o único Senhor e Salvador, porque foi isso que ele disse que ele era. Ou você vai acreditar que ele estava mentindo, ou que ele estava doido. Então, tome uma decisão. Quem você diz que Jesus é? E viva de acordo com essa resposta. Viva. Se você crê em Jesus como Salvador, único e suficiente Salvador, viva uma vida que corresponda àquilo que você diz professar. Viva para Ele, viva para a glória dEle, faça a vontade dEle. Mude hoje. E se você não crer nisso, então a sua resposta é clara, você está dando as costas para Jesus. E é isso, irmãos. A mensagem que eu quero trazer é essa. Jesus, ele tem uma identidade. Está documentado, está registrado. Que vivamos uma vida que corresponda a esse Jesus que é Senhor. Que nós vivamos em obediência a esse Senhor. E que nós possamos fazer com que esse Jesus ele seja conhecido no mundo inteiro. E que essa mensagem foi a vida de cada um. Amém. 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 Duras palavras. Amém. Louvado seja Deus. Palavra maravilhosa, impactante demais. Por gentileza, meu irmão, faça uma oração de agradecimento. Oremos. Senhor, te louvamos, te glorificamos pela misericórdia, pela Amém. graça que nos foi derramada de poder te conhecer. O Senhor se fez conhecido, o Senhor se revelou a nós. E nós te agradecemos hoje, te agradecemos por isso, porque somos miseráveis, pecadores. Reconhecemos, Senhor, que estamos muito distantes de Ti, por quem Tu és e por quem nós somos. Mas o Senhor decidiu se revelar. O Deus invisível se fez carne, habitou entre nós, andou entre nós cheio de graça e de verdade, se fez conhecido, se entregou naquela cruz, derramou o seu sangue para que o véu fosse rasgado. Obrigada, Senhor. Obrigada por se fazer conhecido e pelo seu sacrifício. Obrigada por ter rasgado o véu e ter nos dado acesso a Ti. Nós reconhecemos que toda a honra e glória pertence a Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, que fez com que isso fosse possível, que homens e mulheres como nós tivéssemos acesso a um Deus santo, soberano, que criou todas as coisas. Meu Deus, eu peço para que o Senhor quebrante os corações daqueles que ainda não entenderam quem Tu és, daqueles que ainda não foram encontrados. Encontre, busque, vá ao encontro, Senhor, abra os olhos, tire as vendas, Senhor,
Traga da morte para a vida, tire do lamaçal, resgata-os, encontra-os, Senhor. Revela-se àqueles que ainda não tiveram a honra e o privilégio de conhecer-te. Senhor, aqueles que já conhecem, aqueles que tiveram os olhos abertos, que hoje podem ver a beleza do teu ser, da tua majestade, nos fortaleça, nos faça acordar todos os dias com essa certeza. Nos faça, Senhor, acordar felizes por sermos os teus filhos, felizes por ter sido chamados por ti, alcançados por ti. Que essa verdade que hoje nós temos saia de nossas bocas, Senhor, para alcançar outras vidas. Nos ajude a não temer, a não sermos covardes, mas a pregar esse evangelho, essa boa notícia, que o Verbo se encarnou, que Deus nos salvou. Nos ajude a fazer com que levemos a sua palavra, o seu evangelho, e que o nome de Jesus seja glorificado e conhecido em todo o mundo. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Jesus. Eu agradeço pela vida de cada irmão aqui nesta noite, de cada pessoa aqui nesta noite, dos que talvez depois vão assistir esse vídeo, essa live, que o Senhor possa alcançar cada um, abençoar cada um. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Boa noite para Louvado todo mundo. Em nome de seja Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e nos vemos a semana que vem. Deus abençoe, Amém. irmãos. Obrigada.